Então, eu acho que eu vou começar primeiro falando dos benefícios, né, da rotina. Por que que tem gente que fala, eu não gosto de ter rotina. Por que que rotina é importante, na verdade, né? Existem vários estudos que mostram que rotina é extremamente importante, tá? Para diminuir muito a energia que o nosso cérebro desprende e produz, né? Quando a gente não tem rotina, a gente fica muito mais estressado, porque o nosso cérebro, ele gasta muito mais energia para ter que tomar decisões. Então, a gente não tem rotina, a gente tem que tomar decisões, né? E isso demanda muita energia. E aí, o que acontece? Como a gente gosta, a gente geralmente, o cérebro não gosta de tomar decisões que são desconfortáveis ou que vão promover algum desconforto, ele sempre vai optar por aquilo que vai promover algum conforto e que vai, que vai ser menos estressante. Ele sempre vai optar por alguma coisa nesse aspecto. Então, a falta de rotina geralmente causa mais estresse, aumenta muito a ansiedade, porque tem que estar o tempo todo tomando essas decisões rápidas, porque não é planejado, né? A falta de rotina é a falta de planejamento. E aí, quando a gente tem uma rotina, é justamente o oposto. O cérebro relaxa. Então, quando se tem uma rotina, ele já sabe o que vai acontecer, aquilo já faz parte. Então, você dorme melhor, você diminui a sua ansiedade, você come melhor, vários aspectos da sua vida melhoram. Então, não é só com relação à alimentação, mas é um conjunto de coisas, tá? E aí, por isso que, diante de tudo isso, geralmente a dificuldade em fazer uma dieta saudável ou a dificuldade às vezes de diminuir o peso ou perder o peso é justamente a falta de uma rotina, né? Então, quando a pessoa não tem rotina, ela geralmente acaba tendo muita dificuldade, porque ela tem que ficar decidindo o que eu vou cozinhar hoje, e aí o cérebro, como ele gosta de uma recompensa e algo confortável, entre uma coisa pronta e ele ter que fazer você ter que preparar uma comida, ele sempre vai optar pelo mais fácil, porque é o que é menos estressante, o que é mais confortável para ele. Então ele é um instinto de sobrevivência nosso, tá? Enfim, então tem muitos benefícios de ter rotina, né? Todo mundo já sabe disso. Mas como que é para criar uma rotina, né? Como que faz, assim? Porque eu acho que é a parte mais difícil, né? Como que eu vou criar uma rotina? Eu vou falar das perguntas, tá? Teve algumas perguntas que me mandaram, eu vou comentar delas. E já comento, só vou falar um pouquinho de como criar uma rotina, que eu acho que foi uma coisa que interessou, quando eu trouxe esse tema, interessou a maioria das pessoas. Então, assim, primeira coisa é motivação, né? Você tem que estar motivado a querer, né? Só que motivação não é suficiente, né? Então, a pessoa, ela tem a motivação, mas não é sustentável a motivação, porque vai ter momentos que ela não vai ter mais motivação. Então, para que seja sustentável a rotina, ela tem que primeiro esclarecer um objetivo. Então, você tem que ter muito claro qual que é o seu objetivo. Vou trazer um exemplo prático aqui. Então, por exemplo, digamos que o seu objetivo seja comer de forma mais saudável. Digamos que o seu objetivo seja perder peso e para isso você precisa se alimentar mais saudável ou fazer exercício. Eu preciso começar a me exercitar, tá? Então, você precisa primeiro decidir qual que é o seu objetivo, ter isso muito claro. E o objetivo, ele engloba metas. Metas é diferente de objetivo. Metas é como que você vai fazer isso, como, quando, tudo bem detalhado. Então, o seu objetivo, vou dar um exemplo, o seu objetivo meu objetivo é me exercitar 3 vezes por semana de forma contínua. Como? Eu vou me exercitar aí vem a meta. Então, eu vou tirar 30 minutos do meu dia 3 vezes por semana, tal horário. E você tem que escrever isso. Porque quando você não escreve, o cérebro não registra como prioridade. Isso é fato. E aí você tá motivada, mas você só pensou sobre isso. E aí o primeiro contratempo que aparece na sua frente, você
vai declinar, né? Vai dizer, não, eu não vou fazer exercício porque não tá como, o cérebro não registrou como prioridade. Então você vai dar prioridade a outra coisa porque aquilo não foi definido pra você. Você não escreveu, você não definiu, você só pensou sobre aquilo. Agora, se você definiu, se você escreveu, se você realmente tem um objetivo que você escreveu e você lembra daquele objetivo, com certeza você vai parar e falar, não, eu tenho que fazer porque é minha prioridade, assim, me marquei, me comprometi comigo mesma a fazer aquilo. Mesma coisa alimentação, perder peso. Vamos falar de perder peso. Às vezes o cliente sabe que ele vai perder peso 2,5 kg em um mês, tá? Então eu já deixo bem claro, olha, você vai perder 2 quilos em um mês, geralmente é isso. Aí chega na segunda semana, se pesa e não perdeu ainda. Aí a pessoa já fica frustrada, aí já não começa a seguir a dieta. Então, o que é isso? Falta de clareza no objetivo, tá? Faltou definir o objetivo, porque vai ter falta de motivação e isso é normal. E aí, se você tem um objetivo bem esclarecido, bem definido, quando surgir esses contratempos, você vai lembrar que, assim, minha meta é perder 2 quilos e é em um mês, então ainda falta 2 semanas e meia, eu preciso continuar com esse processo. Porque toda conquista envolve processo, nada é imediato, toda conquista envolve processo. Então, desistir no meio do caminho, o que é? Na verdade, autossabotagem, é falta de clareza, é falta de saber seu propósito. Então é muito importante você definir o objetivo, steps, define o objetivo, defina como e quando você vai fazer, escreva isso para toda vida que surgir um contratempo, falta de motivação, você lembre disso, tá? E o propósito, por que você tá fazendo? Isso é muito importante. Então, assim, não adianta você falar assim, meu objetivo é perder 2 quilos em um mês. Por quê? Então, você tem que saber muito bem por que você quer perder 2 quilos em um mês. Pra eu me amar mais, pra eu me sentir melhor comigo mesma, pra eu entrar numa roupa, não sei, você pode ter inúmeras razões porque você quer emagrecer, né? Mas, enfim, você tem que ter isso muito claro para toda a vida que você se sentir desestimulada ou você quiser quebrar sua rotina, que seja de alimentação ou de atividade física, porque você não é criança mais. Então, toda vida que você tiver isso, você vai lembrar por que você tá fazendo aquilo e você vai continuar, entendeu? Isso é fato. É assim que funciona, tá? Então, uma coisa que assim... E outra coisa, quando você determinar suas metas, que são o método, como que você vai fazer, é muito importante tomar cuidado para você não superestimar. Porque eu sou assim, pelo menos, né? Eu superestimo demais a minha capacidade. Por exemplo, eu acho que eu vou fazer 10 coisas num dia. Então, por exemplo, vou começar a emagrecer, vou fazer comprar um monte de coisa saudável. E aí você quer fazer tudo no mesmo dia, você vai e se inscreve na academia, você compra os alimentos saudáveis, você se inscreve num curso, você procura nutricionista, você põe lá que você quer fazer tudo isso no mesmo dia. É muita coisa, você não vai conseguir, aí chega no final, você se sente frustrada e já quer desistir, sabe? Então a gente não pode também se superestimar, a gente tem que ter uma noção das coisas que a gente dá conta. E isso é uma coisa que acontece muito comigo, por exemplo. Eu coloco 10 tarefas num dia, mas eu não consigo fazer 10 tarefas num dia. Então eu tenho que sempre baixar a minha expectativa e falar, não, eu consigo fazer tantas tarefas no dia. E aí você vai se descobrindo. Mas a recomendação que eu te dou, e geral de estudos, mostram que geralmente a gente deve determinar por metas semanais, metas diárias. Então, metas semanais, 2 no máximo. Vou beber 2 litros de água, vou incluir 5 tipos de vegetais na minha alimentação. 2 metas semanais no máximo, porque se for muito, você já se perde. No dia, aquela to-do list que a gente fala, que é a lista dos fazeres, no máximo 3, geralmente. É o que um ser humano faz, porque ele tem outras coisas além disso. Então, se você tem metas de saúde e você quer determinar na sua lista do dia, você quer fazer alguma coisa, hoje eu vou cozinhar uma receita saudável, hoje eu não vou comer besteira, determine no máximo 2 ou 3,
para você conseguir cumprir. Se você colocar muita coisa nessas to-do list aí, nessas metas que você tem da semana, do dia, você não vai, e você vai acabar, não vai conseguir atingir todas, e você vai se frustrar, e a chance de você acabar desistindo é muito maior e não se manter nessa rotina que você determinou para você, tá? Então, isso é uma coisa muito importante também, de definir horários. Então, outras coisas que fazem parte de rotina, definir horário. Então, isso é muito importante, né? Você definir horário que você vai comer. É muito importante que você tenha definições de 2 horários, de 2 principais refeições no dia, horário de dormir ou acordar. São coisas que o cérebro não quer gastar tempo pensando nisso, entendeu? Senão é muito estressante e você causa muito estresse, assim, na sua vida, no dia a dia, e você tá sempre ansioso, tá? E disciplina, gente, basicamente as pessoas reclamam que elas têm muita dificuldade de ter disciplina. Eu não tenho essa disciplina que você tem. Todo exercício mesmo, né? Todo mundo, eu não tenho essa disciplina, não tem que ter muita disciplina. Mas, gente, disciplina é coisa de adulto, né? Então, assim, a gente é muito adulto mimado, porque a gente tem dificuldade de falar não pra gente, a gente se auto-sabota, enfim, a gente quer sempre gratificação imediata, só que disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade de fazer, basicamente é isso. Então, a gente faz o que tem que ser feito sem vontade de fazer. Disciplina é isso. E a gente só faz o que tem que ser feito sem vontade de fazer se a gente tem o objetivo muito esclarecido e o propósito, né, do porquê que a gente tá fazendo. Porque se a gente não tem isso bem esclarecido, qualquer coisa, a gente desiste mesmo e não continua. Então é só isso que vai fazer com que você mantenha-se numa rotina. Se você tem o objetivo esclarecido, se você sabe por que você tá fazendo aquilo e se você coloca metas atingíveis, né? E reais, assim. Então, quantas coisas, enfim, isso é fundamental.